E aí, crentinos! Hoje vamos falar sobre esse assunto que é muito polêmico e que divide as igrejas evangélicas através de conceitos diferentes, estudos diferentes, doutrinas diferentes, tudo diferente, gente. Tem igrejas que pensam da mesma forma, mas enfim. Não estou aqui para falar de nenhuma denominação religiosa, só deixando bem claro, eu vou falar o que foi para mim, a minha experiência. É o Espírito de Deus ali que começa a se movimentar através das línguas estranhas ou através daquele movimento. É necessário que o Espírito Santo faça toda aquela gritaria dentro da igreja. Deus é moco. Precisa tanto que o Espírito de Deus faça aquela bagunça. Vamos falar sobre essa terceira pessoa da Trindade, que é essa pessoa incrível, fofinha, que a gente ama tanto. Eu fui batizado com o Espírito Santo e hoje eu vou contar a minha experiência nos mínimos detalhes aqui pra vocês. Então, não esquece de deixar aquele like e fica comigo até o final. Então, gente, como todos vocês que nos seguem sabem, eu nasci em berço evangélico cristão protestante. Porém, eu não sei se vocês sabem, mas a própria igreja evangélica ela é dividida por doutrinas e crenças totalmente distintas. Eles usam a mesma Bíblia, porém cada um com uma interpretação e um estudo teológico diferente. As principais divisões e mais conhecidas são a igreja tradicional, a igreja pentecostal e a igreja neopentecostal. E todas elas acabam por fim acreditando no batismo com o Espírito Santo, só que de forma diferenciada, cada qual com a sua ideologia. Por esse motivo, eu pensei muito antes de falar com vocês sobre esse assunto, porque de fato é uma experiência muito, mas muito pessoal. Eu vou contar toda uma introduçãozinha da história para que vocês entendam o encaixe perfeito até quando eu de fato fui batizado com o Espírito Santo. Galera, eu nasci em berço evangélico avivado. Portanto, a gente morava lá na cidade de Caruaru, em Pernambuco. E nos meus 4 anos de idade, meus pais resolveram se mudar para a Ilha de Itamaracá, que se encontra também lá em Recife, Pernambuco. Chegando lá na Ilha de Itamaracá, eles começaram a procurar uma igreja que eles se identificassem em conceito pessoal e qual eles concordassem também com a doutrina. Oraram, buscaram uma igreja e acabaram se encontrando na Igreja Batista Tradicional. Eu não sei se em todas as igrejas batistas tradicionais hoje em dia ainda são assim, mas na minha época, ainda lá criança, era muito, mas muito difícil acontecer manifestações espirituais durante o culto, mesmo sendo um culto de oração ou um culto de domingo. Era muito difícil de acontecer esse movimento pentecostal do falar em línguas, de marchar no espírito, revelações no meio do culto, visões. Não, era acho que quase impossível, na verdade, de acontecer. Então, lá é uma igreja, a Igreja Batista Tradicional que eu fiz parte, é uma igreja que acredita sim no batismo com o Espírito Santo. Só que eles não acreditam que você precisa ir lá pra frente, vamos chamar para orar, vamos colocar, impor a mão sobre a cabeça daquele irmão e ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Não, eles não acreditam dessa forma. E também por não acreditar dessa forma, eles não incentivam os membros a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Eles acreditam que ali, você tendo a sua vida, buscando a sua intimidade com Deus, se você tiver de ser batizado com o Espírito Santo, isso vai acontecer de forma espontânea, naturalmente. Você vai estar ali orando e vai acontecer o batismo com o Espírito Santo. É assim que a igreja que eu fazia parte acredita. Eles não nos incentivavam e também não tinha uma receita. Você precisa orar, jejuar, você precisa de sacrifício, precisa disso e daquilo. Não. Eles não impunham regras a respeito do batismo com o Espírito Santo. Como a gente vê por aí que tem receita para tudo nas igrejas, né? Então, eles nos deixavam totalmente à vontade a respeito e acreditam dessa forma, que é uma maneira muito pessoal que, se tiver de acontecer, vai ser entre você e Deus. E deixando bem claro aqui que eles também não são a favor da bagunça pentecostal no templo. Eles acreditam, a Igreja Batista Tradicional que eu fazia parte, eles acreditam que a questão de marchar no Espírito é tudo emoção, mas não emoção vã. Eles não julgam os outros irmãos que fazem isso. Eles acreditam que é uma emoção, por você estar sentindo ali muito forte a presença de Deus. Mas eles acreditam literalmente no dom de línguas. Porém,
no culto da Igreja Batista tradicional, se você fala em línguas estranhas e não tem o dom de traduzi-la, então você não pode falar alto no culto. Você fala ali bem baixinho entre você e Deus. Tá, Felipe, eu quero saber como foi a sua experiência com o batismo com o Espírito Santo. Mas calma, o que toda essa educação cristã e espiritual interferiu na minha vida e na minha experiência? Interferiu em muita coisa, gente, porque eu não tinha pra mim que o batismo com o Espírito Santo era uma coisa positiva. Eu não achava que ia interferir em nada na minha vida. Então, essa educação cristã de não ser incentivado a buscar ali o batismo com o Espírito Santo interferiu sim muito para mim. Eu não vou dizer retardou que eu fosse batizado com o Espírito Santo, porque eu acredito que a gente realmente só é quando está preparado para ser. Então, mas mesmo assim, eu poderia ter começado a buscar muito antes o batismo com o Espírito Santo e eu não busquei porque para mim não era interessante. Eu confesso para vocês, tá? Que quando a gente visitava outras igrejas, que os irmãos eram usados por Deus falando em língua, com autoridade, marchando no meio da igreja, eu sentia medo, muito medo. E quando passava perto de mim, então eu dizia, ai Jesus, vai vir falar comigo, passa logo. E depois, quando chegava em casa, que eu me reunia com amigos, parentes, eu confesso para vocês, eu com todo respeito e ao mesmo tempo faltando respeito, eu mangava, gente, eu ria, eu achava engraçado. Mas o tempo foi passando e aos meus 14 anos eu comecei a visitar muitas igrejas pentecostais. Então quando eu ia para a escola eu me agrupava mais com as pessoas evangélicas mesmo, eu me isolava, era aquele grupinho formado, entendeu? Por mais que muitas vezes nesses grupinhos os assuntos não eram tão cristãos assim, tá? Mas enfim, nós estamos aqui para falar sobre isso. Comecei a visitar as igrejas evangélicas pentecostais a convite de muitos amigos da própria escola mesmo, que já eram batizados com o Espírito Santo, e eu comecei a conviver mais com essa atmosfera espiritual. Deixa eu fazer uma separação aqui para vocês. Na igreja batista tradicional, o culto é aquele culto bem calado, bem silencioso, bem educado, que você não escuta aquela gritaria, ah, glória a Deus, aleluia, é isso aí, Jesus. Não é uma coisa, vamos dizer assim, animada, é uma coisa bem séria e educada. Boa noite, a paz do Senhor. Tem os louvores, que é a coisa mais linda do mundo, aquele grupo ali afinadíssimo, e depois a palavra, e depois casa, gente, cada um pro seu canto. Já nas igrejas pentecostais que eu tava indo, gente, no início pra mim, eu confesso pra vocês, não era muito bom não. Era insuportável às vezes, porque o irmão do meu lado, do nada ele dava um gritão, glória a Deus! Gente, eu tava prestando atenção na palavra, eu levava um susto, só com o grito do irmão, mas porque eu não era acostumado com o culto desta maneira. E certo dia eu fui para um dos círculos de oração da igreja pentecostal Casa do Oleiro, lá em Itamaracá, bem tradicional, aquelas igrejas pentecostais bem tradicional, que as irmãs usam coque, tem o joelho roxo de oração. Fui para lá, foi eu e outro amigo da escola. Quando eu chego lá, o culto tava uma bênção, bem avivado. Avivado, nem todos vocês entendem, mas com bem muita gritaria. Aí, do nada, a irmã teve oportunidade, louvou, foi deixar uma palavra, entrou em mistério, começou a falar em línguas estranhas, movida pelo Espírito de Deus. Aí a irmã começou a ser usada lá em mistério, levantou o dedinho assim e falou: eu sou o Senhor que brado neste lugar e te digo, levanta-te, jovem. Apontando-se na minha direção. Na mesma hora, minha gente, eu olhei para trás, procurei outro jovem, não era, mas estava na minha direção. Aí tem uma irmã aqui do meu lado, ela foi e falou: ó, é com você. Aí eu, é comigo. É comigo? Gente, eu confesso pra vocês que eu senti um medo, porque eu era novo, eu tinha o quê, 14 anos, mas eu já me entendia como um homenzinho que sentia atrações por garotos, que já me entendia como um homoafetivo muito bem, porém nunca tinha acontecido nada com nenhum outro menino. Eu sabia da minha luta interior para tirar aquele sentimento ruim de dentro de mim, que era pregado, né, para mim na época, que era um demônio que habitava em mim. E eu lutava contra aquilo e Deus sabia das minhas orações e das minhas lutas. Aí eu falei: quer ver?
essa irmã vai ser usada agora para jogar minha merda aqui no ventilador para dizer que Deus vai me libertar. Porém, passou-se na minha cabeça isso em 10 segundos antes de eu ficar em pé. Porém, se ela for usada por Deus para dizer que vai me libertar da homossexualidade e realmente eu for liberto, pode contar para todo mundo. Porque eu já não estava mais aguentando a minha luta interior. Me entende, né? Fui lá e fiquei em pé. Aí a irmãzinha foi lá e falou na primeira pessoa, como fosse o próprio Deus falando. E disse: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te levantei como profeta. Te levarei a gerações e te usarei através do teu louvor para libertar pessoas. E te digo, busca-me, 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 pois quero eu te encher do meu espírito. E eu te usarei para marchar muito nessa terra. Gente, foi justamente com essas palavras, por isso que tá tudo aqui até hoje. Foi aí a primeira vez conscientemente que Deus ele falou comigo através de outra pessoa e eu gravei isso no meu coração. Tinha acontecido isso já quando eu tinha 4 anos de idade, mas só os meus pais lembram, eu não lembro não. E gente, eu senti muito, mas muito a presença de Deus em cada palavra que aquela irmã falava direcionada a mim. E depois desse dia, eu passei a mudar muito a minha frequência de oração. Eu já orava, passei a orar 3 vezes mais. Eu já li a Bíblia, passei a ler 5 vezes mais. Porque eu entendia que para ser batizado com o Espírito Santo, tinha que ser santo, mas um santo fora do comum. Santíssimo, sabe? E depois daquele dia, meu coração ele começou a queimar. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Queria saber a sensação do que era falar em línguas, do que era ser usado por Deus para entregar uma profecia, uma revelação. Eu queria, gente. Eu busquei por isso. Eu acabei me tornando aquela baratinha de igreja. De segunda a segunda eu estava na igreja. Minha vida era escola e igreja. Era só isso que eu fazia da minha vida, gente. Quando não tinha culto na minha congregação, eu ia para outras igrejas, mas o que é que acontece? Tem aquele probleminha, né? A minha igreja era aquela igreja do culto bem calmo, bem racional. Então eu acabei levando esses costumes que eu aderi. Eu comecei a ficar um cristão mais pentecostal, mais do manto. Então eu comecei a glorificar alto na igreja. Isso começou a incomodar alguns irmãos que, se estão na igreja batista tradicional, é porque estão adaptados ao culto de lá, que é um culto silencioso e educado. E eu comecei a incomodar alguns irmãos, comecei a ser chamado do irmãozinho do bocão, entre outros apelidos carinhosamente que meus irmãos me chamavam. E depois de muitas madrugadas e madrugadas e jejum e consagração, gente, eu andava na rua orando. O tempo todo eu estava em oração, nessa conexão com Deus. E depois de tanta consagração e jejum, eu comecei a ter revelações sobre outros irmãos da congregação. Deus começava a me mostrar em sonhos. Eu sentia muito forte no meu coração e ouvia como fosse nitidamente uma voz entrando na minha cabeça e mandando eu falar certa coisa para aquele outro irmão. E como eu não sabia administrar, era tudo muito novo, às vezes eu ficava muito confuso. Sou eu mesmo? É o Espírito Santo? É só o meu pensamento? É Deus que está mandando eu falar isso? No início, para quem foi usado já com o dom de revelação, sabe o quanto é difícil, o quanto que temos que orar pedindo discernimento para saber discernir as nossas emoções e de fato o que o Espírito Santo quer falar para outra pessoa. E no início eu passei muito por isso, aí eu retia muita coisa, eu ficava calado para muita coisa, eu não entregava muito recado da parte de Deus para outras pessoas porque eu achava que aquilo vinha de mim mesmo. Até eu ter a minha construção e saber discernir muito bem que era de Deus. Então Deus ele totalmente compreendia a minha imaturidade espiritual daquele momento. Era tudo muito novo para mim, gente. Mas mesmo assim eu ainda não falava em línguas. Eu não tinha sentido o que era falar em mistério, falar em outras línguas com Deus. Mas comecei a ter revelações e visões
Mas só que vamos lá, eu não fiquei conformado só com isso. Eu queria o dom de línguas. Eu queria sentir, gente, o que era falar em línguas. Eu queria mais. Quanto mais eu ia buscando intimidade com Deus, mais eu queria ir mais profundo. Mais eu queria mergulhar naquele oceano. Porque, gente, é como se fosse um primeiro amor queimando assim no seu coração muito forte. E todas as reações e sensações que você está sentindo são coisas tão boas, que você quer estar ali cada vez mais fundo e mais fundo. E continuei indo para os cultos pentecostais e lá vários irmãos e irmãs eram usados por Deus para dizer, olha, o teu dia está chegando, continua firme, vaso, na posição, Deus vai te batizar. E nessa época eu estava sendo líder de jovens lá na Igreja Batista pelo 2º ano consecutivo, mesmo muito novo. Eu comecei a ser líder de jovens com 15 anos. Eu acho que era a preparação de Deus mesmo, porque não tinha muita maturidade para aconselhar um jovem de 24 anos que tinha uma mocidade. Mas Deus sempre me preparou, me deu estrutura, gente. Foi daí que eu comecei a ler muito, mas muito livro, principalmente sobre liderança, para aprender. Era uma responsabilidade muito grande lidar com a vida ali e ser responsável pela vida espiritual, principalmente daquela outra pessoa. E a gente estava ali nas preparações para o nosso congresso que estava chegando e Deus vai me dar a gente estava naquela busca de oração, né, pelo tema do congresso, e Deus vai me dar um tema. Eu ainda estava na Igreja Batista tradicional, viu? E Deus me dá o seguinte tema, em revelação: jovens que nascem no fogo não vivem em fumaça. Baseado lá em Atos capítulo 2, versículo 2. Que é justamente o capítulo que fala sobre o cumprimento da profecia do Pentecoste, onde as pessoas foram cheias do poder de Deus. Mas só que eu fui e comecei a questionar com Deus. Eu falei, ei Deus, como assim? Jovens que nascem no fogo não vivem em fumaça. Ninguém aqui nasceu no fogo, Deus. Aqui é todo mundo muito educado, é os irmãos do boa noite, tudo bem? Não é bem assim que funciona não, como é que eu vou botar um tema desse? A igreja nem dá glória a Deus e aleluia em alta voz, não é a doutrina daqui. E mesmo eu questionando a Deus sobre esse tema, ele só confirmava e reconfirmava. Eu vim entender esse tema um pouquinho mais na frente que eu vou contar aqui. Segura aí! Continuamos naquela preparação, porém a liderança, que era eu e Carla Eduarda na época, Dudinha, um beijo, que ela assiste aqui todos os vídeos desse canal, gente. Vou deixar aqui o card do canal dela, que ela tem um canal Canta Muito, tá? Ela era vice-dirigente comigo na época e a gente nesse último mês fez o jejum de Daniel. A gente só comeu legumes e era oração, joelho no chão e oração. Já era de se esperar. Nos ensaios, o Espírito Santo começou a descer sobre os jovens. O Espírito Santo começou a distribuir os dons espirituais, começou a gente a falar em línguas, começou a gente a ter revelação. Aquela mocidade ali começou a ser a mocidade da gritaria da igreja, porque era muito glória, era muito aleluia. E muita gente não entendia, mas começava a dar glória e aleluia também. Eu continuei só observando o agir e o mover de Deus sobre a vida dos jovens. A gente ia lá, colocava as mãos na consagração, nos ensaios, e aqueles jovens começavam a ser batizados com o Espírito Santo e vinha aquela chama do primeiro amor por poder começar a fazer de uma forma mais especial uma grande obra. Eu fui era a penúltima consagração, faltava apenas mais uma semana para o congresso, e um final de semana antes do congresso a gente estava lá e fomos para um momento de clamor. E, gente, começamos a clamar ali a Deus. E, gente, começamos a clamar ali a Deus de joelho. E eu simplesmente... Eu simplesmente lá no meu canto, a minha experiência foi a seguinte, foi com eu de olho fechado. Na minha mente eu comecei a contemplar um grande quadro, assim, quadro branco, não era quadro negro, quadro branco, e uma mão escrevendo as palavras. E o Espírito Santo falou bem forte, eu escutei nitidamente no meu ouvido, bem forte: leia essas palavras.
Isso na minha visão, eu vendo lá na oração. Eu não começava a ler, eu tinha dificuldade de ler, porque eu não entendia o que ele estava escrevendo. Aí começou, gente, a maioria das experiências dos irmãos fala que queima, né? Sente um queimor muito forte. Eu não senti um queimor, foi uma coisa diferente. Eu comecei a sentir como fosse um misto de sentimentos que veio assim subindo junto com muito calafrio. Eu senti muito, mas muito calafrio, eu me tremia todo. E quando eu fui ver, eu comecei a orar de joelho. Quando eu fui ver, eu tava lá abaixadinho, falando em línguas. Falando. E aquela presença me envolvendo. E era jovem do outro lado também, começando a ser cheio do Espírito Santo. Amém. A minha experiência foi essa. Aí eu fui pedir a Deus. Todo mundo veio, a gente se abraçou. A gente era uma mocidade muito unida. Uma mocidade até que me traz muitas lembranças boas e saudade. Se tem alguém aqui dessa mocidade, MBC, Força e Ação, assistindo esse vídeo, deixa um comentário aqui, um grande beijo pra você, tá bom? Aí, gente, eu fui pedir uma confirmação a Deus, que Ele viesse sobre mim mais uma vez, no tempo que Ele quisesse. Meio-dia era o meu horário de orar em casa, eu estava acompanhado com Betinho e Monique. Gente, eu dobrei os meus joelhos no quarto, comecei a orar. O Espírito Santo bradou com muita força sobre mim. Confesso para vocês, eu estava o tempo inteiro consciente, mas eu não tinha controle do meu tom de voz. Então eu comecei a falar em línguas gritando muito alto. Eu pegava o lençol da cama, eu colocava sobre a boca, mas era falando muito alto. Ali sim eu senti muito calor, como tivesse realmente, não é fogo, gente, como a experiência de muitos irmãos que falam, mas não é fogo, mas é um calor muito forte. E eu transpirava muito, e eu passei quase 1 hora sem parar de falar em línguas estranhas. Foi realmente, para mim, um grande revestimento de poder. Aí teve o congresso. No congresso, Deus foi me usar dentro da igreja tradicional, pela primeira vez na minha vida, marchando dentro da igreja. Como é que faz, gente, para marchar dentro da igreja batista tradicional? Comecei a ser usado na marcha, entreguei uma profecia para um casal. Aquele casal caiu no pranto de tanto chorar por ouvir a voz de Deus. E eu não vou contar do congresso, porque aqui o assunto não é sobre o congresso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo caiu tão forte nesse congresso que até o próprio pastor presidente da igreja marchou falando em línguas e ele não era batizado com o Espírito Santo. É isso que eu tenho para contar para vocês sobre a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo. Realmente foi uma forma muito genuína, pessoal e eficaz para mim, que eu guardo no meu coração até hoje. Deus, ele continua sim, por mais que muitas vezes a gente diga que não quer, porque ter o dom de revelação não é uma coisa que a gente só vai receber mensagens boas, a gente recebe muitas mensagens ruins e tem que saber passar isso para outra pessoa, mas claro, passando em amor e consolo pelos frutos do Espírito Santo. Acredito na multiforma do Espírito Santo se manifestar em todos os lugares. Ele pode total se manifestar na calmaria, através da adoração de boquinha calada, só no pensamento, você ligado com Deus, como também ele pode se manifestar da forma neopentecostal ou da forma pentecostal, que é no marchar, no falar em línguas. Porém, a minha experiência, antes eu mangava dos pentecostais, mangava da forma que parecia lá um bocado de doido marchando, e daí, gente, eu mangava e eu paguei foi da minha língua, porque o Espírito Santo me usou dessa forma. Eu julguei tanto as pessoas pelo meu ensinamento e a doutrina que eu tinha, e o Espírito Santo me usou dessa forma diversas vezes. No início, lá na profecia, aos meus 14 anos, Deus disse que ia me usar para marchar muito nessa terra. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo. Foi incrível, foi muito pessoal. Desculpa. Tchau.
Hoje eu não entendo da mesma forma de antes, que o Espírito Santo só vai descer em quem é santo, santarrão ou santíssimo. Muito pelo contrário, é um revestimento. O batismo com o Espírito Santo, para mim, hoje, é um revestimento de força e vigor para que a gente continue na caminhada. E uma das principais certezas de ser batizado com o Espírito Santo é a chama do primeiro amor, por querer levar a palavra do Senhor Jesus para todos os cantos. Porque pense numa coisa, que eu estava na esquina, estava esperando um ônibus, estava indo comprar uma pasta, eu estava falando de Jesus. Então, uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é esse desejo muito forte por missões. Isso foi a minha experiência, né? É da forma que eu acredito. E para isso você precisa crer, você precisa buscar. Isso não é dado a perfeitos, é imperfeitos. Mas um recado que eu deixo aqui para todos vocês, irmãos tradicionais: não julguem os pentecostais pela forma de eles adorarem a Deus, porque a gente acha muitas vezes que não está julgando quando a gente fala que é emoção, que é coisa da cabeça da pessoa, mas a gente julga sim, porque os pentecostais, eles não acreditam dessa forma, eles não acreditam que é a emoção deles. E de fato, comigo não, eu tenho pura certeza que não foi minha emoção, porque eu sempre fui um cristão muito racional. Agora, eu também acredito muito na ordem e decência de um culto. Então, ali em girar, realmente tem que ter um propósito para aquilo. Aquilo não é em vão. Então, eu acredito sim que Deus pode se manifestar na brisa, que é na calmaria, como Ele também pode se manifestar no fogo, que é da forma pentecostalizando o movimento. Eu espero que vocês tenham me entendido. Uma coisa que eu tinha muita dúvida também era, quando os irmãos falam em línguas, eles entendem o que eles estão falando? Tipo, eles estão falando aquela língua ali, mas na cabeça deles está em português. Eles estão entendendo tudo. Não, gente, não é bem assim que funciona o negócio. As línguas, elas surgem, como a gente acredita, né? Que é a língua dos anjos, a forma que os anjos falam lá no céu, o idioma deles. Então, quando a gente começa a manifestar o dom de línguas, a gente começa a falar: Espírito Santo, não sou mais eu, agora é você, é o Senhor que está aí me direcionando direto para o Pai, fazendo com que a minha oração seja ouvida, seja moldada, seja aceita. Gente, só deixando claro que eu também não acredito que Deus ele precisa das gritarias da igreja pentecostal para que ele ouça a oração ou a adoração de alguém. Ele não precisa. Também ele não precisa da educação da igreja tradicional para que seja recebida a adoração por achar que estão em ordem e decência. Não, gente, Deus ele entende, ele compreende a forma e a característica e a personalidade de cada pessoa em adorá-lo. Sendo gritando ou sendo calmo, o que de fato Deus procura é que você seja um adorador genuíno, que o adore em espírito e em verdade. Deixa Deus achar a verdade em você, na sua gritaria ou na sua calmaria, na sua educação, mas deixa Ele achar a verdade. Aí sim, a sua adoração e a sua oração será ouvida. Um beijo e até a próxima!